São 3 passos que você precisa definir para fazer a sua precificação. O primeiro passo é, você primeiro vai precisar identificar todos os seus custos fixos ou custos indiretos, tá? Você pode ouvir aí esse termo custos fixos ou indireto, tá? Algumas pessoas vão tratar de um jeito, outras vão tratar de outro, mas é a mesma coisa. Então, o primeiro passo é você identificar seus custos fixos. O segundo passo é você identificar os seus custos variáveis ou custos diretos. E o terceiro passo é você definir também o teu salário, o teu prolabore, certo? Que seria o passo número 3. Então, a gente tem os 3 principais passos para definir o seu preço. Então, o terceiro dele é definir a sua hora trabalhada, que está baseado no seu prolabore e no seu salário, tá? Então, vamos falar do primeiro passo, que é os seus custos fixos ou os seus custos diretos. O que são isso? Esses custos são aqueles custos que a gente tem, independente da gente ter cliente ou não, ou seja, para você manter as portas do seu salão aberto, você vai ter eles. E quais que são esses custos? É o aluguel, é a água, é a luz, é o telefone, é a internet, né? Eu considerei aqui alguns valores, tá? Mas aí depois vocês vão colocar os valores de vocês aí. Mas é importante você colocar todos os seus custos, tá? Aqui embaixo eu coloquei gás, tá? Inteiro ou proporcional. Por quê? Às vezes um gás, ele pode durar 2, 3 meses, né? Não sei, depende de cada uso. Mas digamos que o seu gás dure 3 meses. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor dele total e dividir por 3. Por quê? A cada mês, R$49, por exemplo, você teria que guardar para pagar esse gás. Considerando aí que um gás está em torno de 140 e 148. Então, os custos fixos são todos aqueles custos que você vai ter, independente de você ter demanda de cliente ou não. E aí, algumas coisas, como o gás, por exemplo, você pode incluir no seu custo fixo e você pode fracionar. Porque, por exemplo, não é todo mês que você vai precisar comprar gás. Às vezes o gás dura. Então, você pode fracionar ele. Você pode... dura 2 meses para mim um gás. Então, você vai pegar o valor total dele, dividir em 2. Mas a cada um mês, você precisa guardar aquele valor X para poder comprar o seu gás. Tá? Considerando esse cenário aqui, né? Essa aqui é uma profissional que já trabalha, já tem algumas clientes, e aí, considerando esse cenário, ela tem um custo fixo de R$ 1.342 por mês. Ou seja, isso aí é só para ela manter as portas do salão dela abertas. O que são os custos variáveis? Os custos variáveis são todos aqueles custos que nós temos para fazer o serviço, tá? O que são eles? No nosso caso, epiladoras, nosso principal, custo da cera, né, o custo do palito, da luva, tudo isso aí, você vai precisar tirar um tempinho, tá? E você vai precisar gerar o seu banco de dados. Uma vez que você gerou esse banco de dados, você já tem ali os seus custos variáveis. Você não vai precisar fazer isso toda vez, mas quando você for montar a sua precificação, você precisa ter esse banco de dados. Aí você pega lá a cera, por exemplo. Quanto que eu pago no quilo da cera? Eu pago R$27, tá? Aí isso daí é matemática pura. Aí você vai pegar lá esse quilo e você vai fracionar ele no meio para você descobrir quanto que é meio quilo. E descobrir que meio quilo de cera é R$13,50. 250 gramas, R$6,75, tá? Então aí você já entendeu aí o custo da sua cera. Quem usa o Rolon, no caso não é o peso, é uma unidade. Aí você tem lá o palito, aí você tem lá o saquinho que vem, por exemplo, 50 unidades, você precisa dividir e achar o valor unitário, tá? Mesma coisa com o papel. O papel geralmente é um rolo. Como que você vai fazer? Se tiver a metragem ali, você vai dividir pelo tamanho da sua maca. Você vai descobrir quantas vezes você vai conseguir forrar a sua maca. Dependendo, eu, por exemplo, uso um rolo que ele é muito grosso. Ele é mais ou menos assim, é uma bobina assim. Então, eu não consigo fazer por metragem, mas eu sei, por exemplo, que um rolo para mim dura, por exemplo, 2 meses. E aí eu divido pelo número de atendimentos que eu faço, eu consigo descobrir quanto que eu gasto
em média por pessoa esse rolo, tá? Então aí é continha de matemática, não tem jeito, vai ter que dedicar um tempinho para isso, vai ter que quebrar um pouquinho sua cabeça com isso, mas aí uma vez que você fez isso, você já tem lá seus bancos de dados, tá? A luva, a mesma coisa, valor da caixa, vai dividir e vai descobrir o valor do parzinho de luva. Aqui eu considerei alguns valores, tá? Então eu coloquei lá um exemplo. O palito, 30 centavos, o papel descartável, 60 centavos, a máscara do pós-imediato. A máscara, geralmente, quando é uma máscara, tem algumas máscaras que elas têm um valor mais elevado, né? Que são aquelas máscaras mais potentes, são máscaras mais ricas em ativos, elas têm um valor mais elevado. O que que eu faço? Eu pego lá um potinho, né? E aí eu pego um palito abaixador, eu pego uma quantidade, né? Dos dois lados, que eu sei que eu vou usar, por exemplo, na virilha, e peso lá na minha balancinha. Então eu descobri mais ou menos que eu uso em torno de 6 gramas. E aí eu vou pegar lá a quantidade que vem, o pezinho, e divido. Eu vou descobrir quantos atendimentos eu consigo fazer com aquele potinho ali, tá? Considerando que as máscaras a gente usa geralmente em áreas menores, de axilas, de virilha. Geralmente perna a gente usa produtos mais simples, né? Porque a perna são áreas mais resistentes, então ela recupera mais rápido. Já as áreas menores, de axilas, de virilha, de rosto, elas precisam de um produto, um pós mais potente, que geralmente é um pouco mais elevado o valor. Então eu descobri lá que numa virilha, por exemplo, eu gasto R$1,50 no meu pós imediato, tá? E aí, tudo isso daí vai compor os seus custos variáveis, tá? Pra gente calcular a nossa hora, a gente vai precisar de definir algumas coisas, tá? O primeiro passo é você estabelecer um valor, né? Um prolabore desejado, tá? E aí, de novo, vai depender da sua realidade. Se você tá começando, é uma realidade. Se você já tem aí uma caminhada, você já tá com um tempinho, já tem uns 2 anos, já tem algumas clientes, o seu prolabore é outro, tá? E aí, conforme esse nível, você vai mudando esse prolabore, tá bom? Tem que ter essa coerência, porque não adianta, por exemplo, uma profissional que tá começando querer estabelecer um prolabore muito alto, que vai ficar meio fora da realidade. Mas considerando que essa profissional já trabalha, já atua, já tem algumas clientes, nós vamos definir um prolabore para ela. Outra coisa também que você precisa definir, para você definir o teu salário, o teu prolabore, é definir quantas horas você vai trabalhar por dia, quantos dias por semana você vai trabalhar e quantas semanas por mês, tá? Então aqui eu vou ajudar você a estabelecer um prolabore para você. Digamos que você estabeleceu que você vai trabalhar por dia 8 horas, tá? Então, 8 horas por dia, vou trabalhar 5 dias por semana, tipo terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Essa profissional vai folgar na segunda. E ela vai trabalhar 4 semanas por mês. Aí é matemática, tá? 8 vezes 5 vezes 4. No mês, essa profissional vai trabalhar 160 horas, certo? Vamos estabelecer um prolabore para ela de R$5.000? R$5.000 é um valor bom, né? O que você vai fazer? Você vai pegar esse valor de 5.000 e você vai dividir por 160. O que é esse 160? São 160 horas no mês que você trabalha. Entendeu? E aí vamos chegar a um valor de R$83, ou seja, a tua hora trabalhada, para você ter um salário de R$5.000 por mês, a tua hora ela custa R$83. Ou seja, se você ficar 1 hora com a tua cliente, tá? Ou 1 hora com cada cliente, lá no teu preço, R$83 representa apenas a tua hora trabalhada, tá? Olha a importância de você saber trabalhar rápido. Porque quando você sabe trabalhar rápido, por exemplo, um serviço que algumas profissionais demoram 1 hora, eu, por exemplo, demoro meia. Então, olha como muda o custo da minha hora, ele vai para metade disso. Então, é muito mais fácil eu incorporar lá no meu preço,